Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mas democracia do PT eu nunca tinha visto. Presidente no hospital. Médico diz que novo procedimento já estava previsto e que Lula está em perfeitas condições neurológicas. O presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Faria Lima sem freios. A especulação do mercado financeiro com a internação do presidente. Tem vários diplomas de doutores, mas que não tem sensibilidade. 2026 é logo ali. Pesquisa mostra que Lula e Haddad venceriam Bolsonaro e todos os nomes da extrema-direita se a eleição fosse hoje. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV. No Rio Grande do Sul, já estamos aqui na nossa mesa redonda, Rodrigo Viana e Chico Sá, que sempre faz assim, ó. Ele balança a cabeça positivamente quando ele ouve ao vivaço. Ao vivaço é o meu xodó, né? Que eu amo isso. É isso. Eu tomei um susto aqui, eu estava olhando a abertura, né, muito bem editada pela nossa equipe, e aí o Tarcísio afunda, né, aquela hora que o palanque faz assim, ruf! Eu levei um susto. Fazia tempo que eu não via essa. É? Fazia muito tempo. Gente, a gente está quase em meados de dezembro e ainda assim muita coisa rolando, hein, Chico? 12 do 12 e haja notícia, né? E haja notícia. Bom, é para isso que a gente está aqui também, né, ICL Notícias, ainda bem. Tem razão para ser. Como, por exemplo, o comportamento do mercado aí, né? De uma parte dos operadores desse mercado que parece que, com essas notícias sobre a saúde do presidente Lula, estão torcendo para um afastamento dele. Olha, se você pegar o noticiário, hoje eu tive bastante cuidado, que eu escrevi sobre isso no portal ICL. Vale a pena as pessoas acompanharem, Então, eu li a... Tem muito off, né? As matérias da economia e sobre a doença do Lula vem toda em off, porque nenhum covarde do mercado financeiro tem coragem de assumir o que diz em on, ou seja, dizendo o seu nome. Então, as matérias começam ali, um forte banqueiro de tal não sei o quê, um famoso banqueiro de tal lugar, um especulador de tal área, um dono de uma consultoria, disse ontem, é tudo nessa linha, ninguém assume, mas as aspas em off são assustadoras, porque é praticamente torcendo pela morte do presidente. Vamos jogar limpo. As matérias, o relato do mercado financeiro para a imprensa, para a mídia, se você ler direitinho, chega à conclusão de que a torcida é porque Lula fique pior. Ou, no mínimo, inutilizado para 2026. Talvez na aposta de que se o Lula tiver que sair da presidência, o que não está no horizonte, o Alckmin poderia assumir, aí o Alckmin assumindo, pode ser capturado com mais facilidade pelo mercado. Como se o Alckmin já se pronunciou também, não é, Chico? A gente estava falando antes de começar o programa sobre a taxa bateu de pesado juros. nos juros, bateu pesado no mercado. Não é mais o Chuchu. Não. Aquele antigo do Palácio dos Bandeirantes. Eles estão esperando um novo Michel Temer, mas acho agora, que não tem. Agora não é camarada Chuchu, é outra história. Bom, como se o governo Lula também fosse um governo de esquerda, radical. É um governo moderado. O Banco Central, sob Lula, acabou de subir os juros aí em 1 ponto percentual. Mas é o presidente que veio nomeado pelo Bolsonaro. Mas é no governo do Lula. Então, o Lula é um sujeito que respeita as negociações, respeita as regras. Aliás, a esquerda está reclamando muito, que ele devia estar peitando muito mais o mercado, indo para cima. Exato. Agora, eu só não concordo realmente quando a gente vê esse tipo de coisa que o Chico destacou aqui, com aquelas análises. Não, o Lula, na verdade, é um neoliberal. Se ele fosse, por que está esse movimento todo torcendo para que ele vá embora? É isso que eu queria entender. O mercado estaria bem tranquilinho com ele, né? Estaria bem tranquilo. Desde o anúncio do pacote fiscal do Fernando Haddad, é impressionante como o mercado tem se movimentado dessa maneira, né?
Agora, no final do governo Bolsonaro, com aquela gastança toda para ele se reeleger, o mercado não reagiu dessa Falou forma, nada. né? Aliás, Interessante torceu, isso. aplaudiu a gastança, não houve nenhuma reação. Nada. Então é uma operação política para evitar que o Lula tenha a chance de chegar em 2026 para concorrer à reeleição. Porque eles viram o que aconteceu da outra vez. Lula 1, aí em 2006 reeleição, governo bomba elege a Dilma. O medo é mais um ciclo prolongado de PT no poder. Dessa vez o Lula está com um governo muito mais enfraquecido em relação aos primeiros, né? Chegou numa condição muito mais difícil. Ainda assim, a direita mercadista não aceita de jeito nenhum e gostaria de encurtar. Se pudesse terminar amanhã o governo do Lula, estavam terminando. Aliás, golpismo, né? De novo, fica sempre... Não, vamos acabar com esse governo. Foi o governo eleito. Não dá, não dá. É isso. Eu ouvi o Leonardo Sakamoto falando sobre isso também no UOL. Mais para frente a gente vai trazer manchetes, né, análises do próprio Chico Sá, que escreveu no iclnoticias.com.br. Eduardo Moreira vem aqui conversar com a gente também a respeito disso, né, fazer uma análise. Então, não percam que Edu vem daqui a pouco conversar com a gente. Mas quando você fala sobre esse golpismo, né, que eu falei que eles querem também um novo Michel Temer, Rodrigo, é porque eles acham, né, o Sakamoto falou isso no UOL também, que substituindo vai trocar esse projeto, que é o projeto que a população elegeu, né, com Lula no poder. E não vai, gente. Ele vai continuar tocando. E é um Daí projeto... essa imoralidade de Banco Central Independente. Banco Central Independente tira a força do povo na eleição. Cara. É isso. Eu acho a imoralidade. Você não pode colocar o seu projeto nunca. Não, e aí é independente do voto, mas dependente do mercado. É o presidente do Banco Central que liga para banqueiro, para o André Esteves, para saber, e aí, tá bom para você? A taxa agora tá boa? O André Esteves contou isso para as pessoas numa reunião interna lá do banco dele. Então, é Banco Central independente do voto, independente do governo, independente da decisão democrática, mas é dependente do mercado financeiro totalmente, né? Está na mão deles. E o medo também, Gabi, é o que apareceu na pesquisa de hoje. Vamos começar por aí? Vamos lá. Boa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Lula e Haddad ganham de todos os candidatos da direita, na pesquisa divulgada hoje pela Quest, pesquisa Genial Quest. Aliás, Quest é o instituto de pesquisa e a Genial é que contrata, que é do mercado. Então, não tem interesse nenhum em bombar Lula, bombar Haddad, nada a ver, né? É uma pesquisa contratada por gente de mercado e quem faz a pesquisa, tecnicamente, é a Quest. Olha aqui os cenários. Vou até pedir para tirar essa tarjinha aqui no pé aqui da tela para ficar mais fácil. Isso, obrigado, gente. Então, olha aqui os cenários. Só para trazer a informação completa, foram entrevistadas 8.598 pessoas entre 4 e 9 de dezembro nesta pesquisa da Quest. Se o Lula for candidato em 2026, como é que seriam os cenários? Isso aqui é segundo turno, tá? Cenários de segundo turno. Se Lula enfrentar Bolsonaro no segundo turno, aí olha o resultado. 51 para Lula, 35 para o Bolsonaro. Ah, vamos trocar. O Bolsonaro é inelegível se o candidato da direita for o Tarcísio. Lula, 52, Tarcísio, 26. Vamos trocar, então, o nome. E se for o Marçal no segundo turno? Lula, 52, Pablo Marçal, 27. E, por último, Lula, 54, Ronaldo Caiado, 20. Só deixando claro, segundo turno, se esses forem foram os nomes que cheguem ao eventual segundo turno em 2026. Alguns detalhes aqui. Primeiro, o Lula, né, fica aí numa faixa 51, 52, 54, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que ele teve na última eleição. Me chamam a atenção alguns dados. Primeiro, Pablo Marçal consolidado como um nome nacional. No mesmo nível do governador de São Paulo. Isso é relevante, né? Eu acho que tem relevância e aliás, é um problema para a direita. O Marçal é um problema para a direita lidar. Não é um problema para o Lula, para o campo democrático. Está consolidado. Foi candidato a prefeito, nunca disputou outro cargo e tem 27%, o mesmo patamar de Tarcísio e acima de Ronaldo Caiado no eventual segundo turno. É claro, ele fica um pouco abaixo do Bolsonaro, né, para disputar com o Lula, mas está num patamar relevante, considerado um nome realmente nacional, mais nacionalizado do que o Ronaldo Caiado. Bom, mas e o Lula vai disputar mesmo a eleição? E se o Lula não puder disputar, tem muita gente fazendo esta avaliação, teve internações. Olha, tudo leva a crer que o Lula estará recuperado em janeiro e vai tocar adiante o seu governo e provavelmente será o candidato em 2026. Mas se não for,
o nome mais cotado é o do Haddad. Vamos ver como é que fica o Haddad num eventual segundo turno para 2026, segundo a pesquisa Genial Quest. O Haddad ganha também. Isso também é relevante, né? Haddad 42, Bolsonaro 35. O Haddad ganharia do Bolsonaro, né? Invertendo o resultado de 2018, quando o Bolsonaro ganhou, né? Na época o Lula estava preso. E se for com o Tarcísio, o Haddad ganha 44,25. Com o Marçal, 42,28. E com o Caiado, 45,19. A gente observa que o Haddad está num patamar abaixo do patamar do Lula, né? Está aí 8 pontos, 10 pontos abaixo do que o Lula conseguiria. E a gente tem que ficar atento, porque vocês percebem que fazendo a soma aqui, não dá 100%, está muito longe. Quando é o Haddad candidato do PT, muita gente vai para o voto branco, nulo ou indeciso. Então é uma turma que ainda pode se decidir pela candidatura da direita. O Lula não, o Lula está consolidado acima de 50, o Haddad um pouco abaixo, né? Então é um cenário mais indefinido. Chama a atenção também, né? E aí eu saio dos números e vamos pensar um pouquinho. O Haddad, a relevância que tem o Haddad hoje para o setor democrático no Brasil. Ele tem relevância na economia, é o comandante, é o capitão do time na economia, é quem está negociando o pacote econômico, né? Junto ao Congresso Nacional nesse momento, com o Lula internado. Ele é o principal negociador. Mesmo com o Lula na ativa, era o Haddad o principal negociador. Mas ele tem esse papel na economia e tem o papel político, porque ele foi o nome que esteve ali à frente em 2018, quando o Lula, né, não pôde concorrer. O Haddad já perdeu a eleição para prefeito, já perdeu a eleição para governador, né, mas é hoje o principal nome do campo democrático para concorrer. Mas a gente pode fazer alguns ensaios aqui, né, Chico e Gabi? É só o Haddad? O Alckmin, por exemplo, poderia representar esse campo numa eventual eleição em 2026? Não foi testado aqui no Senado. Podemos até tirar a pesquisa agora aqui, gente. Obrigado. O Alckmin não foi testado nesta pesquisa, né? O que também já chama a atenção, né? O vice não está sendo testado. Quem é testado é o Haddad, né? Você acha que ele teria chance de ser o candidato com apoio do PT, o Alckmin, hoje? Um cenário um pouco improvável, viu, no momento. É improvável, né? Não vejo muito o Alckmin nessa história. Agora, o Haddad, com uma aprovação, ele sendo o rosto de uma aprovação da isenção para quem ganha até R$5.000, começa a ficar um candidato também muito forte. Lembrando que essa pauta da isenção para quem ganha até R$5.000, que é uma pauta do governo Lula, é aprovada por 75% do território nacional, dos brasileiros. Precisa ser conhecida pelas pessoas como um feito do governo, né, Chico? Que também é algo que a Genial Quest detectou. Sim. E as pessoas ficaram sabendo só agora. Exatamente. Então, é uma lacuna que precisa ser bem lembrado, Gabi. É isso. Pode ser um instrumento importantíssimo para empurrar, se o Haddad for o candidato, e mesmo que o Haddad não seja, se for o Lula em 2026, precisa, né, empurrar esse tema para frente, fazer o debate. Se o Centrão quiser negar, vai ter que assumir o compromisso. Mas aí o Lula fica, olha, eu tentei, eu coloquei em pauta, né? Então, Haddad e Lula têm esse trunfo, que é a isenção para quem ganha até R$5.000, como, enfim, um capital político também, né? Para melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Então, vamos seguir acompanhando. Chama a atenção isso, o Haddad forte, se o Lula não pudesse ser candidato, o Haddad ganharia dos nomes de direita. E tem um outro dado, hein? Rejeição. A gente tem aqui um quadro que mostra popularidade e rejeição. Vamos ver quem é o mais rejeitado, segundo a mesma pesquisa Genial Quest? É esse aqui, ó. Veja só, conhece e votaria, conhece e não votaria. Várias personalidades. O Lula é muito conhecido, claro. Então, ele tem 52% de conhece e votaria e 45% de rejeição. Ele tem uma leve vantagem, né, entre aprovação e rejeição. Olha o Bolsonaro, gente. 57% de rejeição, é o mais rejeitado. Então, o Bolsonaro hoje, nacionalmente, não tem um capital político que ele possa transferir para outros candidatos do campo dele. Quer dizer, tem, mas não para ganhar, segundo a pesquisa Genial Quest. É um candidato que hoje, com o apoio dele, você vai para perder no segundo turno. Pelo menos é o cenário de hoje. 57% de rejeição tem o Jair Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, 51% de rejeição, mais que o Lula.
A Michele Bolsonaro, associada ao Jair, claro, tem mais rejeição que o Lula. Chama a atenção. Então, tem uma dificuldade do lado de lá. A turma do lado de cá fica muito, né, preocupada. E nós temos razão para estar preocupados, né, Gabi? É uma dificuldade na economia, o governo está aí, não consegue deslanchar tanto. Mas o lado de lá está com um jogo bem desarrumado. Bolsonaro inelegível e, se fosse elegível, rejeitado. Os nomes que ele apoia, rejeitados. Né? E se não for o Lula o candidato, o Haddad tem chance de ganhar. Então, é um quadro que não é assim maravilhoso, mas é um quadro que dá para ser trabalhado pelo campo democrático para 2026. Por enquanto, não há motivo para desespero. Sinal amarelo? Sim, mas não para nenhum tipo de desespero. O lado de lá está muito mais desarrumado do que o lado de cá. Curiosamente, esses nomes que são lembrados para ser candidatos... Olha a aprovação do Tarcísio, né, Rodrigo? O Tarcísio tem uma aprovação baixa, mas ele tem um desconhecimento alto e uma rejeição baixa também. Isso chama atenção. O Tarcísio tem uma rejeição de 33% e um desconhecimento grande nacionalmente, né? Porque é o primeiro mandato, as pessoas não conhecem. Vai em Pernambuco, vai no Amazonas e pergunta quem é Tarcísio de Freitas. Conhece, ninguém sabe. Então tem essa dificuldade para ele. Curiosamente, esses nomes de direita, fora o Bolsonaro, são bem avaliados como governadores. A gente tem aqui a pesquisa Genial Quest, fez a avaliação dos governadores. A gente pode ir para um último quadro que eu queria mostrar aqui. Olha só como o Caiado, que vai mal na pesquisa nacional, ele tem uma avaliação, uma aprovação de 88% em Goiás. É impressionante a aprovação do Ronaldo Caiado. O Ratinho no Paraná, muito bem avaliado. Em Minas Gerais, o Zema, que está chegando ao fim do segundo mandato, 64% de aprovação. Isso é impressionante. É impressionante. Os nomes de direita muito bem avaliados, inclusive o Tarcísio, com 61% de aprovação em São Paulo. A pergunta que a gente faz é, não sendo Bolsonaro, quem é que seria o candidato? Né? Vai ser um nome da família Bolsonaro? Ou um desses daqui vai tentar? O Caiado está no fim do segundo mandato, ele vai tentar, porque ele não pode mais ser candidato a governador. O Zema está no fim do segundo mandato, vai tentar, ou pode tentar, ele é do Partido Novo. Se o Partido Novo quiser lançar candidato próprio, o nome é o Zema. Então pode haver uma fragmentação na direita. Um candidato da família Bolsonaro, o Caiado, o Zema, pelo Partido Novo. Então pode haver uma fragmentação para ver quem é que disputa com o adversário do PT, né, Chico? No campo progressista, Rodrigo, acho que a gente discute muito isso, né? E há críticas de, precisa de novas lideranças e tal. Quem seria o substituto do presidente Lula? Mas no campo da extrema-direita também, quer dizer, pelo que a gente está vendo desses números, eles também não têm um candidato imediato a Bolsonaro. Ninguém conhece quem é o Tarcísio, que é o candidato mais forte. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. E eu diria mais, Gabi, com essa aprovação que o Tarcísio tem, estando no primeiro mandato, será que ele se arrisca? É a pergunta que eu faço aqui. Será que é o que está na nossa tela aí? O Tarcísio trocaria a reeleição, quase certa para governador de São Paulo, apesar da violência policial e tudo, por uma tentativa de sair a presidente com o Lula ainda forte, como a gente vê aqui na pesquisa, Chico? Eu acho que não, viu? Se mantém esses números ou parecido com isso, acho que não sai. Garante a eleição, vende o resto de São Paulo, porque ele, até agora já vendeu a água, a luz já tinham vendido, está vendendo, junto com o prefeito, até ciclovia de São Paulo estão sendo vendidas, parques, tudo. Torrar tudo, a ideia... Metrô, a ideia é que privatizar mais... Torrar tudo. Se chegar no meio do mandato, ainda falta vender alguma coisa de São Paulo, e com aprovação aqui, ele vai para a reeleição e deixa o caminho. Aí é que entraria um Ratinho Júnior, um Zema, como candidato da direita. Eu acho, não sendo o Tarcísio, Gabi, a tendência é fragmentação na direita. O Bolsonaro não vai poder ser, que ele está inelegível. Ele vai lançar alguém do círculo próximo dele, que não deve ser a Michele, né? Deve ser um dos filhos políticos, ou o Flávio ou o Eduardo. E aí, os outros candidatos da direita também se lançam. E o Pablo Marçal, será que sai? Enfim, vai ser uma disputa para saber quem é que chega ao segundo turno para enfrentar o nome do campo democrático. Lembrando Lula. Eu acredito que é candidato, o Pablo Marçal. Não é muito querido pelo próprio Bolsonaro, pela família Gabi? Bolsonaro. O Marçal. Marçal, sim. Eu acho que sai candidato, porque Marçal. aí é um candidato que é mais outsider, que não depende da direitona, pode até virar o grande candidato da direita depois, mas ele não depende da aprovação partidária de ninguém. É um franco atirador. Ele se atira de candidato, aluga um desses partidos pequenos, pode ser o mesmo que ele foi candidato de São Paulo, outro de ocasião, e vai. Eu acho que é uma candidatura também bem definida.
Eu acho. Então, tudo vai depender muito da economia, né, Gabi? Se a economia seguir razoavelmente arrumada, do jeito que está, ainda que com dificuldades, se não desandar muito, e eu acho que não vai desandar, o Lula ou o Haddad chegam com boas possibilidades de tentar uma eleição em 2026. É fácil? Não. É muito mais difícil do que foi com a Dilma, do que foi na reeleição do Lula em 2006. Mas é possível, ainda é possível. A questão que muita gente está colocando, e o mercado, os corvos, como a gente colocou aqui na nossa manchete, os corvos do mercado financeiro, estão apostando que o Lula nem termina esse mandato. A aposta deles é essa, para desarrumar tudo. Então é uma aposta contra o país, porque o país está com a macroeconomia arrumada. Falta melhorar a renda, falta melhorar uma série de coisas. Mas eles estão apostando em outra desarrumação geral, para ver se chega ao poder o modelo que eles defendem, que é de privatizar tudo. Eles não ganham no voto, eles só ganham em golpe. Né? Derrubaram a Dilma, o Temer chegou e fez as reformas que a aniquilaram com previdência, com direitos trabalhistas e tal. Estão apostando em algo desse tipo. Não vai dar certo. Né? Acho que as pessoas estão mais atentas dessa vez. Não vai dar certo. Mas é um cenário interessante, né, que mostrado por essa pesquisa da Genial Quest. E a gente vai debater muito isso ao longo do programa e também a questão do mercado financeiro daqui a pouquinho, com o Eduardo Moreira vindo ao vivo falar com a gente, Gabi. Muito bem. É isso, Rodrigo, Chico. Apesar de todo esse movimento do mercado que a gente comentou aqui, né, na abertura, dessa até precificação, né, de uma eventual saída, um afastamento do presidente Lula por condições de saúde, eu quero atualizar aqui, a gente vai conversar a respeito da saúde do presidente Lula nesse momento. Já foi explicado para todo mundo que neurologicamente o presidente Lula está perfeito, foi o que disse a equipe médica que está cuidando do caso do presidente Lula. A previsão de alta continua sendo a mesma, começo da semana que vem. Então, portanto, o que a gente teve hoje, né? A gente até no ICL Notícias primeira edição atualizou, momento a momento, a gente tinha repórter em loco, os médicos fizeram hoje com sucesso aquele procedimento para evitar a formação de novos hematomas, né, no cérebro do presidente. Então, esse procedimento que é uma continuidade, vamos dizer assim, da cirurgia do presidente Lula foi um sucesso e o médico Roberto Calil, do Hospital Sírio-Libanês, reafirmou que tudo ocorreu dentro do previsto. Vamos ver a fala dele. Vamos lá. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então, isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. Aí, mantida a mesma previsão, eles explicaram, né? Já existia ontem mesmo, o Dr. Roberto Calil falou, a gente já tinha essa previsão de realizar esse procedimento desde o momento que ele chegou no hospital, né? Então, isso já era ali estudado pela equipe médica e esse procedimento foi muito importante, a equipe médica explicou ali, né? O Rogério Tuma, neurologista, explicou que as chances do presidente Lula voltar a ter um hematoma como esse que ele teve são menos de 5%, gente, depois desse procedimento. Então, tem essa explicação também para a gente poder entender ali nas miudezas. Vamos ver. O procedimento foi em caráter preventivo, para que essa coleção não recorra, não aconteça novamente. Como ele já tinha tido a coleção, ela tinha sido absorvida, e aí, nos últimos dias, ela cresceu, e por isso que nós fizemos a drenagem, agora a gente considerou como uma recorrência da coleção, então foi feito preventivamente a embolização da artéria, que nutre os vasos dessa cápsula. Aí, tirando essa nutrição de sangue, diminui muito o risco do hematoma refazer. Esse risco vai diminuindo exponencialmente no passar dos dias. Então, a cada dia que passa, cai muito esse risco. Hoje, ele está por volta, agora com todo o procedimento, para menos do que 5%. Para menos do que 5%, isso é muito importante. Tem uma recidiva, né, na formação de um hematoma. O Lula deve, na semana que vem, sair com, enfim, todas as condições restauradas ou normalizadas, né, para ele exercer a presidência, mas vai ter que tirar uns dias de folga, né, Chico? De descanso. Que talvez teime não tirar, né, por conta do conhecendo, cenário. Né, Chico? Reforma, orçamento,
centrão ali na jugular, né? Então tem um cenário que talvez ele queira dar uma limpada para depois tirar férias, conhecendo a história do presidente, a história de trabalho dele. Mas eu aconselharia, vai para a Bahia. Mesmo com a queda, ele não se afastou, né? Ele continuou trabalhando, ainda que gravou vídeo, né? Porque ele tinha um encontro ali na época internacional, gravou vídeo, não se afastou em nenhum momento, né? Não, essa coisa de vai para a Bahia, eu vi a nossa colega Sinara Menezes, fez essa postagem, né? Assim, Lula, vai para a Bahia, tira uns dias, aí vai para a praia, pô. Ceará, Pernambuco, né? Vai para a praia. Agora, o André Graziano, nosso repórter que estava de manhã lá acompanhando, né? Acompanhou o boletim médico, fez Estava lá no perguntas hospital, pra equipe né? médica, exatamente. O Rogério Tuma, esse médico que a gente acabou de ouvir da equipe médica, explicou para ele que o presidente Lula teve 2 hematomas, na verdade. Isso é uma espécie de novidade, né? Até então tinha sido falado sobre isso, um no lado esquerdo e outro no lado direito do cérebro. Só que foi necessário fazer a drenagem de só um desses hematomas, o outro não precisou. Então a gente tem essa explicação também e a pergunta do nosso André Graziano, vamos acompanhar também. Vamos lá. Bom dia, eu sou aqui, doutor, à sua esquerda. Eu sou André Graziano do ICL Notícias. Vocês mencionaram que o presidente teve um outro hematoma que se absorveu sozinho. Quantos hematomas o presidente teve, além desse que necessitou das intervenções de terça e de hoje? Depois da queda, ele desenvolveu um higroma, que é como um hematoma mais líquido, dos 2 lados. Do lado esquerdo, ele teve um crescimento do hematoma, uma evolução, e depois ele diminuiu bastante de tamanho, e aí ele se refez mais agudamente, e foi drenado. Do outro lado, ele teve o crescimento muito lento, e depois absorveu e desapareceu o hematoma. Então ele teve hematoma bilateral e extracraniano, né, subdural, não foi intracraniano, subdural, não no cérebro, entre o crânio e o cérebro na meninge. Então ele teve as 2 coleções e uma tinha absorvido e se refez, por isso que precisou ser drenado. Aí, tá vendo? Então a gente está tendo a explicação de que um deles tinha sido absorvido e voltou, né, a se manifestar. Então, por isso que precisou ser feito esse procedimento. Excelente pergunta do nosso colega Graziano. E como é importante, né, você procurar ajuda médica imediata em caso de quedas, né? Eu fiquei pensando no lado prático dessa história. Começa a ter dor de cabeça, sabe que sofreu uma queda. Hospital, né? Não brinca com isso, né? porque pode formar coágulos e é sério. Mas também, se você está no hospital, está bem assistido, você resolve. Sim. Eu me lembro do caso de um jogador de futebol que teve uma batida forte. Era Wagner o nome dele. E não deu atenção a isso depois. E a situação se complicou muito, porque a dor voltou, a tontura voltou depois de alguns dias. E não deu atenção. E tinha tomado uma pancada forte, né? Então, se você tem alguém na família que passou por isso, ou acidente de carro, às vezes, acidente de bicicleta, enfim, seja o que for, uma queda de uma pessoa mais velha, ou mais nova também. Né? Se der uma tontura depois de alguns dias, pode estar relacionado àquele acidente. Então, é importante realmente procurar ajuda. Agora, esse procedimento de hoje, Gabi, os médicos falam assim com uma tranquilidade. Não, foi um procedimento relativamente simples. Mas quando a gente olha, o pessoal aqui da nossa equipe de arte fez um quadro para mostrar o que foi esse procedimento de hoje. Que é chamado de embolização. Embolização. Eu vou ali no telão, Gabi, vamos lá, para a gente explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. Podemos colocar aqui no telão. Embolização. Esse aqui foi o procedimento. Então, a gente repara, o objetivo era chegar, claro, ao crânio do presidente. Como é que eles fazem? Ponto número 1. Um tubo fino é colocado numa artéria a partir de uma perfuração na virilha. Então, começa por aqui. Imagine só. Aí, os médicos usam imagens de raio-x para guiar o catéter até o cérebro. Eles falam com uma tranquilidade, mas me dá um arrepio pensar nisso, que vem um catéter que vai subindo por aqui, tem que passar até o crânio. Não, porque não tocou no cérebro, é na parte externa. Gente, mas ainda assim, é algo muito, muito delicado, né? Precisa de uma técnica. A hora que a gente observa isso, que coisa assim incrível.
uma intervenção dessa e agora o presidente já está lá falando, conversando, comendo. Então, é impressionante. Então, sobe, né, o catéter... Até a artéria meníngea média, né, Rodrigo? Até chegar à artéria meníngea média, aí sim, no crânio. Né? É uma artéria que fica nessa... A meninge é uma espécie de... É o nome da artéria, né, essa artéria Não, a meníngea, artéria sim, mas é uma das principais. ela se localiza na meninge, que é uma cobertura ali, uma proteção do cérebro. Então, os médicos, a hora que conseguem atingir a área que precisa sofrer intervenção, injetam um material para bloquear o fluxo de sangue nesta artéria ali próxima ao cérebro, para evitar sangramentos e novos hematomas. Agora, a questão é a chegada, né? Você conseguir chegar com esse catéter até lá e injetar esse material, que aí sim faz com que não haja possibilidade de novos hematomas. Aí está muito bem resumido aqui, é um trabalho muito bem feito dos médicos e eu agradeço também a nossa equipe de arte, né, por fazer esse quadro, permite a gente entender o que aconteceu no procedimento de hoje. Cido Gonçalves, né, que fez aqui a arte para a gente poder explicar de uma forma muito didática, né, e é uma espécie, a equipe explicou isso ontem também, é uma espécie de cateterismo, né, por isso que ela vai por esse caminho de perfuração na virilha, né? Porque ela passa com o catéter por toda essa região até chegar na artéria. Porque muitas vezes quem tem problemas cardíacos tem que fazer esse procedimento, né? Você entra com o catéter ali pela virilha para chegar até a área do coração e tal, mas nesse caso é até a área do crânio, né? Assim, para poder injetar esse material que vai evitar a formação de novos e aí hematomas. o objetivo, e por isso que agora tem essa, que ele falou, de menos de 5%, mas é bloquear o fluxo de sangue, assim, em um vaso, né, que é esse que a gente mostrou, nessa região que ficou com hematoma. Então, que ficou com esse hematoma por quê? Porque ele caiu, né, lá em outubro, ficou com aquela cicatriz, né, que a gente mostrou até aqui a imagem do presidente Lula com o curativo, né, da cicatriz. Então, o objetivo é bloquear esse fluxo de sangue ali nessa região. Então, não deve voltar a acontecer. Se pudesse botar mais uma vez na tela aqui vale a pena. A arte, porque assim, é muito didático, né, para a gente compreender. De novo, o tubo fino é colocado numa artéria, a partir de uma perfuração na virilha. Os médicos usam imagens de raio-x para ir guiando, né, o catéter que sobe até o cérebro. E aí, quando ele chega ali na região dessa artéria meníngea média, né, Gabi? Isso. Me ajuda aí. É isso, muito interessante isso, porque a gente está dizendo aí embolização, né? Dá para dizer também que é uma espécie de bloqueio no entorno dessa artéria meníngea. Então, para evitar novos hematomas. Exatamente. Acho que de um jeito bastante simples, vamos dizer assim, né? Ele vai revestir essa membrana. Vai impedir novos acidentes desse tipo ali com o presidente Lula. Bom, agora a gente daqui a pouco vai até conversar com o Eduardo Moreira para que ele faça análise para a gente. Será que o mercado dá uma acalmada? Porque hoje eu estava vendo que a Bolsa estava caindo, não sabemos se é por questões externas ou internas, né? Ou porque foi bem sucedido. O procedimento, você acha? Lula, quanto mais saúde tem Lula, mais o mercado grita, né? Isso é tão absurdo, a gente fala dessa maneira, mas é muito absurdo. Não se devia tocar nessa questão. O mercado deveria ter vergonha na cara nesse momento. O que chamam de mercado, que calculam em 120 pessoas, que são os mais endinheirados, a gente que participa da ciranda financeira, que ganha dinheiro com dinheiro, não dinheiro com suor, não dinheiro com trabalho, não dinheiro precisando pegar 2, 3 conduções, dinheiro ali apertando um botão e fazendo mais dinheiro. Essa gente deveria ter uma certa cerimônia ao tocar nesse tipo de assunto. É muito desumano que você aproveite... podia até deixar a máquina dele lá girando dinheiro, mas ter vergonha e não comentar isso com um jornalista. Mas não tem, não. Mesmo que eles tentem um equilíbrio ali, porque não estão sendo inconvenientes. Você não deve falar, você deve ter respeito por uma figura humana e você não juntar essa ganhação de dinheiro com a saúde de alguém, né? É isso, Chico. Importantíssimo a gente voltar a bater nessa tecla. Daqui a pouco o Eduardo Moreira vai vir conversar com a gente sobre isso também. Mas reforçando, né? Tivemos, então, esse procedimento que o presidente Lula realizou logo cedo. Está tudo bem, né? Ele está respondendo bem. E a cirurgia, que não na verdade, os médicos não chamam nem de cirurgia, né? Eles dizem que é um complemento à cirurgia que o presidente Lula fez. Eles dizem que
Isso foi importantíssimo para que o tratamento se dê da melhor forma e que ele não volte a ter esse sangramento como ele já teve no passado, né? Então, bloqueando esse fluxo sanguíneo ali nessa região da cabeça e depois da queda do presidente Lula em outubro. Inclusive, falando a respeito disso, nosso Rogério Jordão aqui na equipe trouxe a informação de que, sim, Lula está trabalhando, viu, Rodrigo? O ministro Alexandre Padilha deu essa declaração para a Folha de São Paulo, o ministro das Relações Institucionais, disse que o combinado é que tudo aquilo que tenha prazo para sanção, Lula está assinando, tem um mecanismo que quem conduz é a Casa Civil dessa assinatura. Então, o presidente Lula continua... Talvez ele se sinta melhor trabalhando, né? E outra coisa, Lula é muito sábio politicamente, ele já sentiu que qualquer ideia de vácuo, você vai criar um balão de ensaio em torno do Alckmin, o mercado, para voltar ao tal do mercado, vai agir nesse balão de ensaio em torno do Alckmin, mesmo o Alckmin tendo demonstrado a maior fidelidade do mundo até agora. Então, poder, se você cria vácuo, você gera uma confusão desgraçada. Então, ele já sentiu, então é melhor esquecer a Bahia por enquanto e tocar o expediente a partir de terça no Palácio do Planalto. Se você dá 15 dias de possibilidade do balão de ensaio, da conspiração, não é? Do mercado preparar suas armadilhas, pode complicar para o governo. Acabou de ter esse aumento do juro que é tentando colocar o governo numa arapuca de recessão. O mercado quer colocar o governo ali numa encruzilhada de recessão. Então, Lula volta para Brasília, vai para uma base aérea qualquer, que tenha praia, ou vai para a Bahia, deixa ali tudo ali à beira de uma discussão sem fim que pode enfraquecer o próprio governo. Então, eu acho que ele vai pensar assim e não vai tirar esses dias de férias que muita gente deseja para ele. Pois é, gente, e tem muita coisa ainda para acontecer. Esse ano só acaba quando termina, e tem tá? Trump na beirada do ano. Dia 20 tem o Trump. Pois é. Então... Não, ia dizer, o principal é andar com esse pacote, né? Assim, o governo negociou a liberação de emendas, agora começar a aprovar o pacote de corte de gastos e encaminhar, por exemplo, também o pacote da isenção dos R$5.000, né? Então, tudo isso está na mesa para o Lula negociar. Eu acho que uma parte pode esperar janeiro, né, gente? Porque duas intervenções na cabeça, por mais que os médicos digam que é relativamente simples, cada vez que eu olho aquela imagem ali do catéter subindo Rodrigo, mas cabeça... é pior, ele ficar com tudo na cabeça que tá rolando essa especulação braba, que ele não assinou lá o papel e que pode dar uma confusão. É melhor resolver e tira férias ali depois. No fim do ano mesmo. Pega a nossa vida prática. Você consegue tirar férias com um bocado de pepino ali? Ninguém consegue. E nós somos simples mortais ali, né? Não somos o Lula. Então, imagina você com uma confusão dessa no Brasil, vai para a Bahia, deixa tudo que é corvo operando no mundo. Deus me livre, cara. É melhor você assinar, resolver, depois você vai. A rede está armada lá, depois ele deita nessa rede. Tá bom, gostei do Chico. Exato, gente. Eu queria trocar um pouquinho de assunto aqui para trazer uma declaração do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A gente estava falando aqui a respeito da expectativa, né, para as eleições de 2026 e tem também toda essa queda de braço, né, Chico Sá, em relação ao Congresso com o Supremo em torno das emendas parlamentares. Então, essa é uma preocupação muito grande também para o governo federal, de como tudo isso está acontecendo. O STF colocou, né, as regras para a liberação de emendas, o próprio ministro Flávio Dino, na verdade, e aí ele se pronunciou a respeito disso, né? Ele não citou o Congresso, mas o Dino deu um recado muito claro daquele jeito, o Flávio Dino de ser. Ele criticou o escândalo, né, entre aspas, que os poderes fazem quando são contrariados. Ele chamou tudo isso de democracia de piti. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Se um poder está plenamente satisfeito, isso está errado. Alguém aqui está plenamente satisfeito com o seu cotidiano? Claro que não, Deus seja louvado.
Porque se estiver plenamente satisfeito, não tem nada errado, nada por fazer, está na hora de morrer. A mesma coisa é no arranjo institucional. Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do PT eu nunca tinha visto. Democracia do PT eu nunca tinha visto. É muito bom, né? Boa. O cara é bom de frase, sabe definir a história. PT, para quem não sabe, né, é o mesmo que alguma atitude de gritaria ou de histeria, né? E parece muito algo do vocabulário nordestino, mas vem do francês. Olha, Chico. Então, eu não lembro agora a palavra... Muito cultura, não tem jeito. Não, porque fala-se muito PT no Nordeste. Mas vem lá do outro lugar. Não, e o Dino, outro dia a gente estava falando, né? Porque o Lula, quais são os nomes que poderiam substituir o Lula? É o Haddad, outro seria o Dino, né? E o Dino tem tanta capacidade de comunicação que ele vai para o Supremo e continua se comunicando bem, né? Como ministro do Supremo, soltando essas frases com bom humor e continua fazendo política de estadista. Porque o que ele fez em relação às emendas e provocando esse piti do Congresso é agir como estadista. No Supremo. Então, é um ministro que atuava com muita categoria no Executivo e que continua atuando com muita categoria, perspicácia e bom humor, o que é bom também, né? O único homem da República Federativa do Brasil que enfrentou Arthur Lira até agora. Enfrentou em 2 momentos. Como ministro da Justiça, não segurou em momento algum a Polícia Federal para ir em cima do caso da robótica. A Polícia Federal pode fazer todo o seu trabalho, porque mexer com Arthur Lira poderia ser acionado algum mecanismo de segurar a Polícia Federal. A gente mora no Brasil e sabe que isso poderia acontecer. Não, a PF fez todo o seu trabalho, mostrou a roubalheira do caso da robótica. Depois o Supremo segurou, é outra questão. E agora, no segundo momento, em relação ao orçamento secreto. É a única criatura e autoridade do Brasil que enfrenta o senhor Arthur Lira. Institucionalmente. Né? Dentro da lei, ali dentro da legalidade. É isso, muito interessante. E, enfim, eu chamo a atenção para isso, né? Com capacidade de comunicação fácil com o povo. Porque ele fala de um jeito... o Dino eu já tive, assim, já acompanhei de perto, palestra. Ele é capaz de falar sobre teóricos da formação do Estado, teóricos clássicos do pensamento sociológico e falar com qualquer um de nós que não tenha estudado isso tudo e explicar. Então, é uma capacidade de comunicação, né, sem perder a complexidade dos assuntos que está tratando. É realmente um personagem e que já passou pelos 3 poderes da República, né, Gabi? Já foi do Executivo, começou no Judiciário, foi para o Legislativo, Executivo. E antes era um dos cotados aí também, né, para 2026. Para 2026. Mas agora... Agora acho que está 2026 não, mas mais para frente eu acho que ele ainda volta, viu? Muita gente no nosso chat fala sobre isso, viu? Quando a gente lança aqui o nome do ele acende um desejo popular muito grande. É isso. Vamos voltar a falar sobre a reação da Faria Lima, que a gente já trouxe aqui somando, né, ao quadro do presidente Lula, o quadro de saúde do presidente Lula. Ontem, você sabe, André Campanelli até falou sobre isso no Mercado de Investimentos de hoje, a Faria Lima embarcou numa fake news mesmo, até foi manchete no nosso site, slnoticias.com.br, associando a queda do dólar e a alta da Bolsa de Valores a uma eventual piora no quadro de saúde, né, do presidente Lula. Então, esse boato surgiu ontem, a Folha de São Paulo antecipou, a gente explicou todo esse movimento ontem aqui, né? A Mônica Bergman antecipou que o presidente Lula ia passar por esse procedimento pós-cirurgia, que aconteceria hoje de manhã, e aconteceu de fato. E aí, essa fake news foi tema também da sua coluna, né, Chico? A gente pode colocar aqui na tela também para o pessoal depois poder acompanhar lá, o dia em que a Faria Lima especulou sobre a morte de Lula. Outras pessoas, né, o grande também, nosso Juca Kfouri, também escreveu sobre isso hoje. A gente pode colocar aqui na tela também o mercado financeiro, as redes antissociais e o terrorismo. Sim. E também o Leonardo Sakamoto, que eu comentei aqui na abertura, parte do mercado, né, o naco do mercado que torce contra a saúde de Lula,
para que Alckmin vire um Temer. Vamos chamar o Eduardo Moreira aqui para conversar com a gente? Não sei se ele já está pronto. Quero perguntar para o Edu, dar boa noite para ele, perguntar para o Edu se estão precificando a saída do presidente Lula ou defendendo um afastamento mesmo para melhora, suposta melhora, né, do que o mercado acredita. Edu, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Certinho, Edu. Tá ótimo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Estou aqui no Rio de Janeiro, né? Pedindo um espacinho na casa dos meus pais aqui para poder entrar com vocês. É o seguinte, gente, vamos lá. O mercado financeiro, né? Ele vive de expectativa. Né? Então, no longo prazo, teoricamente, a realidade dos fatos é o que faz as coisas aumentarem de preço ou diminuírem de preço. Mas no curto prazo, o que faz os mercados subirem ou caírem não é a realidade dos fatos, é a expectativa sobre como será a realidade dos fatos. O que eu estou querendo dizer? Sem querer me estender, mas acho muito importante a gente falar, porque a verdade não está nessa história de que foi uma fake news, o negócio, e que a Faria Lima subiu ou caiu por causa do negócio da morte do Lula. Isso influenciou, sim, mas também a verdade não está que isso foi o principal motivo da reação do mercado de ontem. A gente já vai falar sobre isso. Tem preço, mas são muitas variáveis. São muitas variáveis que entram na história da cabeça da Faria Lima. Eu estou esquecendo aqui, né? Somos todos aqui, né, adversários da Faria Lima. Somos todos aqui indignados com a forma como essa gente toca a vida delas. Mas eu estou querendo trazer para vocês 20 anos sentados na mesma mesa dos caras para dizer como é que funciona o negócio ali. Então, vamos lá. Basicamente, você tem 3 mercados. O mercado de câmbio, que é o dólar que a gente fala. O mercado de juros, que não é só a taxa de juros que é decidida ali no Copom, mas é a taxa que é projetada para frente de juros, e você tem a Bolsa, que são as ações que negociam. No longo prazo, a Bolsa vai valorizar se as empresas tiverem mais lucro. No longo prazo, o dólar vai subir ou cair dependendo de como vai ser o fluxo da moeda no país. Se vai ter muita gente entrando querendo comprar real ou entrando querendo comprar dólar. E os juros, né, no longo prazo, ele vai ser simplesmente a soma matemática de todas as taxas diárias. Essa sim, definida pelo Banco Central. Só que nenhuma dessas 3 coisas a gente sabe como é que vai ser para frente. Então, isso dá origem a essa precificação por expectativa. E qual outra maneira da gente chamar precificação por expectativa? Especulação. Porque você está especulando sobre o que vai acontecer adiante. E ninguém sabe o que vai acontecer adiante. Então, ontem, você tinha 2 fatores, que eram 2 fatores que podiam gerar muita especulação no mercado, ou seja, variação das expectativas. Um deles era a questão de saúde do presidente Lula. O segundo deles era a decisão do Copom. Então, você tinha 2 coisas muito grandes, além de todas as coisas que acontecem durante o dia. Tem essa notícia do Trump, que falou uma coisa, o dólar em relação às outras moedas começou a subir ou começou a cair, tudo isso vai influenciando. Mas de Brasil, você tinha 2 coisas que são 2 coisas muito importantes. O presidente da República internado e uma decisão sobre a taxa de juros. Em relação ao que fez ontem o mercado no final do dia subir muito, né? São as 2 coisas. Tem esse lado macabro, tem esse lado, assim, vergonhoso, que dá até, assim, asco da gente falar, mas existe, de pessoas no mercado financeiro que na cabeça delas pensam que a Bolsa vai subir se o Alckmin assumir. Então, essas pessoas realmente acabam fazendo uma posição especulativa quando sabem de uma coisa dessa. E vamos lembrar que a gente não pode ver exatamente a hora que saiu a notícia e a hora que subiu o mercado, porque o mercado vive com gente em tudo que é lugar. Vocês acham que não vaza a informação de Banco Central também? Vocês acham que não vaza a informação do sírio-libanês, do cara que é amigo do médico? Vaza informação de tudo que é lugar e o mercado paga caro por essa informação. O mercado suborna todo mundo que tem que subornar
corrompe todo mundo que tem que corromper para conseguir as informações e poder especular antes dos outros especular. E qual que é o grande problema? Ele especula e chama os outros para especular. Aí faz a maior cortina de fumaça na história, porque ele já está posicionado e ele quer ganhar dinheiro em cima do que ele se posicionou antes. Às vezes ele não precisa nem esperar a coisa acontecer, ele já ganha tanto dinheiro quando os outros vêm junto que ele já vende todo. O que aconteceu ontem? O Copom, as pessoas esperavam que ele ia subir a taxa de juros. Os que achavam que ia subir menos achavam que ia subir 0,75%. Os que achavam que ia subir mais achavam que ia subir 1,25%. Mas estava mais para 0,75%. Ele surpreendeu e subiu mais do que as pessoas estavam esperando. E não só isso, como ele avisou que nas próximas duas, ele espera subir 1% e 1% de novo. Muita gente fala errado também, fala que ele vai subir. Ele não vai subir nada, ele não aconteceu ainda, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele sinalizou, porque agora existe um mecanismo chamado de forward guidance, ou seja, você guiar o que você vai fazer na frente para tentar diminuir a especulação que as pessoas têm sobre isso. Por incrível que pareça, ele subir mais a taxa de juros agrada a turma da Faria Lima. E eles vão te explicar a historinha que eles vão contar para as pessoas. Se você for entrevistar hoje o economista do Santander, o economista do Itaú, ele vai falar, não, ele subir juros agora é bom para o país, porque ele subir juros agora, ele vai controlar essa inflação, ele vai conseguir atrair também capital para o Brasil, e a gente sabe que é um capital especulativo, né, porque vem atrás dessa taxa de juro alta, já é a segunda taxa de juro real mais alta do mundo, eu não fiz a conta, mas foi o que eu li ontem. Então isso também faz o dólar, faria o dólar cair. Com o dólar caindo e a inflação também controlada, porque a gente freou a economia, o Banco Central vai poder cair mais juros para frente. Quando ele cai mais juros para frente, as ações vão subir de preço. Essa é a historinha que ele vai contar. E que é uma ladainha para o cara poder ter mais juros. Que o dinheiro todo do cara está rendendo todo dia sem ele fazer nada, no que o pessoal chama de rentismo. Mas o que a gente aqui no ICL tem que ter que nenhum outro canal tem? A gente tem que entender exatamente o argumento que ele usa para a gente poder rebater esse argumento, mostrando que a gente entende o argumento que ele usa. Então, essa decisão do Copom foi uma decisão que faria o mercado melhorar ontem. Então, o que fez o mercado melhorar? Foi a vontade dos sádicos, malucos, terroristas da Faria Lima do Lula morrer, ou foi a informação do Copom que vazou? Não sei, talvez outro, talvez uma soma dos dois, são muitas coisas que entram na variável. Hoje o mercado foi um caos, foi um horror. E a gente tem dois recados desse negócio. Primeiro, que se a gente vai subir juros só para agradar o mercado, no dia seguinte, tudo que tinha subido ontem já piorou de novo, né? Então, assim, não adianta a gente mudar os rumos do país, porque a gente quer que a Bolsa suba 1%, 2%. Mas é o que a gente vê muita gente falando besteira aí, né? Mas hoje eu acho que são alguns fatores. Primeiro é o seguinte, Chico, Rodrigo e Gabi, eu já me encaminho para o final aqui agora. Todo mundo no mercado apostado contra. O mercado está todo apostado que as coisas vão dar errado. Então, que o dólar vai explodir, que a bolsa vai cair, que o juro vai subir. Ontem, o mercado foi pego no que a gente chama de short squeeze. Foi pego ali de calça curta, foi pego de surpresa. Então, como ele foi pego de surpresa, o pessoal falou, caraca, se começar a melhorar, eu estou ferrado, porque eu estou apostando muito contra. Então, deixa eu comprar logo para zerar aqui minha posição. Quando isso acontece, que a gente chama que é um corner no mercado, o mercado sobe muito. Hoje, o que aconteceu? É vida que vai para o normal. O Brasil continuou tudo igual, não sei o quê, não teve nada assim que os caras viram que foi disruptivo, então falam, vamos voltar a apostar nas nossas posições contrárias. Aí soma, Rodrigo, o lance do Lula hoje ter dado certo a operação deles. Os caras, se o Lula deu certo, aquele motivo mais. Entendeu? O motivo bom já não é mais novidade, que era de ontem. Então, se você for conversar com os cooperadores da mesa, e eu conversei com alguns antes, quando eu fui chamado por vocês para conversar aqui, nem eles sabem explicar direito por que a piora do mercado foi tão grande hoje. Mas eles dizem que é uma combinação de fatores que, obviamente, está relacionado ao que aconteceu ontem. Agora, dito tudo isso,
Meu irmão, é uma maluquice esses caras ficarem torcendo para alguém morrer, né? Isso é coisa de, irmão, é coisa de, sei lá, de alguém que passou de todos os níveis de maldade e de doença, né? Ô, Edu, mas assim, do ponto de vista dos fatores econômicos, o Copom subiu 1 ponto percentual, o juro. Aí a Bolsa desaba 2 pontos, eu estava vendo aqui o resultado, né? 2,74%. A Bolsa desabou hoje. Do ponto de vista puramente dos fatores financeiros, mercado, faz sentido isso no dia seguinte em que estavam pedindo alta de juros, vem a alta de juros, e aí desaba a Bolsa? Tem algum fator externo que possa explicar isso? Porque eu estou lendo aqui nos sites mais ligados ao próprio mercado, esse é um problema, né? Infomoney, bancado por gente do mercado. Então a gente não sabe o que é informação e o que é especulação até na notícia. Né? Mas é uma versão deles, né? Digamos assim. É uma versão. Mas olha a manchete, Edu, só para você ter. Ibovespa desaba com Copom, dando a entender que acharam que é pouco. Mesmo com o Copom. Mesmo? Não foi. O que acontece, Rodrigo? Você tem 2 fatores, assim, que são importantes da gente falar. Primeiro, hoje, teve um pouco de abertura de taxa nos Estados Unidos, que é quando as taxas de longo prazo aumentam. E pensa o seguinte, o que é uma ação? O preço de uma ação, em tese, teoria. O preço de uma ação é tudo que a empresa vai lucrar de hoje até o infinito, trazido para valor presente. Trazer para valor presente quer dizer você descontar pela taxa de juros que esses recebimentos vão ter de hoje até o dia que a empresa vai ter eles. Né? Ou seja, se a empresa vai ter 100 mil reais de lucro no ano que vem, a gente sabe que 100 mil reais de lucro no ano que vem vale hoje 88 mil reais. Então eu não conto como sendo 100 mil reais. Para eu contar quanto que a ação vale hoje, eu conto como 88. Se a taxa de juro sobe de 12 para 14, não é exatamente essa conta, tá? Eu estou falando aqui conta de padeiro. Se a taxa de juros sobe de 12 para 14, a ação não vale mais 88 hoje, se ela continuar recebendo os 100 ano que vem. Ela vai para 86, porque você tem que descontar esses 100 do ano que vem para hoje e ele vira 86. Então, toda vez que os juros sobem, teoricamente, as ações valem menos. Mas, por isso que aí vai começando a ficar complicado. Se você sobe muito os juros, eu estou falando do raciocínio da Faria Lima, tá? Pelo amor de Deus, gente, para explicar como é que a cabeça deles funciona e como é que eles vão te explicar. Se você sobe muito os juros, ao controlar algum problema com isso e atrair capital para o seu país, para poder fazer com que ele caia mais rápido, você está subindo para cair, que é o que eles sempre justificam. Eles estão subindo para ganhar dinheiro, no bolso rentístico. Mas ele fala, se eu subir para cair, em tese, você perde nos primeiros fluxos que você vai ter nos curtos, mas nos fluxos mais longos, você ganha dinheiro, porque a curva longa, ela baixa de taxa. A curta aumenta de taxa e as taxas futuras, elas caem de taxa. A gente diz que a curva ela pode inverter. Em vez dela ficar mais alta para frente, ela vai ficando mais baixa para frente. Isso não deveria também assim impactar muito no Brasil, porque a nossa taxa de juros é tão alta que o maior valor das empresas no Brasil, vem das empresas que não têm crescimento, né, vem dos próximos 5 anos. Que é isso que vai ter, porque o que tem no 6º ano já não vai mais nada hoje. Porque a taxa de juros é tão grande no Brasil que para valor presente esse negócio tem muito pouca influência. Agora, o fato é, por que a Bolsa caiu hoje? Se você entrar no Infomoney, você entrou. Se entrar no Estadão, vai dar outra explicação. Se entrar no UOL, vai dar outra explicação. A Bolsa caiu hoje porque o mercado está apostado contra e o mercado viu que ele podia continuar apostado contra porque não teve nenhum evento de disruptura que vai colocar ele em corner. Ainda na cabeça do mercado vale mais apostar contra do que a favor. Mas aí você fala, mas os dados reais são maravilhosos. Vamos lá, maravilhosos não são, mas são muito melhores do que as pessoas estavam esperando. Uhum. Então, hoje teve outra revisão do próprio mercado financeiro, de um dos maiores bancos de investimento do Brasil, revisando a expectativa de PIB desse ano para cima, para 3,5%. Sim. Muito acima do que o pessoal achava que ia ser 1,5%, que ia ser 2%, mas quase que o dobro do que o pessoal achava. Ano passado cresceu muito mais do que as pessoas esperavam também. Mas o mercado ele se agarra em alguma coisa. Então, por exemplo, ele se agarrou nesse negócio do fiscal. De que o Brasil, o déficit, não sei o quê, vai ter esse problema enorme, que o Brasil tem uma trajetória explosiva. O Rodrigo deve saber disso. Há 30 anos você ouve a mesma história, que a trajetória do déficit está explosiva. Há 30 anos.
Mas quando o mercado está apostado contra, essa história tem muito mais valor para quem está especulando. Então os caras trazem essa história, eles são donos dos meios de comunicação e eles dão gás, tanto dão gás a ponto, e aí eu queria que vocês entendessem isso, eles dão tanto gás na história que faz eles ganharem dinheiro, que chega num ponto onde eles começam a acreditar na própria mentira. Então, se você perguntar essas coisas que eu falei, que é a versão da Faria Lima, eles vão falar e vão falar acreditando naquilo que eles estão falando. Porque o cara passa a acreditar na própria mentira porque aquilo vale dinheiro para ele. É um pouco o que o bolsonarismo foi fazendo, né? As urnas não prestam, as urnas não prestam. Eu, no começo, achava que isso era assim, era uma historinha para contado para fora. Depois eles passam a acreditar. A gente vê que nas mensagens dos golpistas o tempo todo, e eles constroem isso ao longo do ano inteiro, para chegar, juntar com o plano do golpe e fazer sentido, inclusive para eles mesmos. E aí a mesma coisa o Edu disse que opera na lógica do mercado. Você ia trazer outro ponto aqui para o Edu? Não, é porque daqui a pouco vou trazer também, com certeza, Rodrigo, mas já que a gente levantou esse ponto, né, sobre o golpe, também né, não deixa de ser esse movimento todo do mercado, né, mostrar que não está convivendo bem com a democracia ali, né? Porque está querendo que o Alckmin assuma com o posicionamento de Michel Temer, não é, Edu? E é o mesmo comportamento que o mercado teve quando estava torcendo pelo golpe do 8 de janeiro. Afinal, o Lula ganha a eleição. Para que Bolsonaro se tivesse. Desculpa, Gabi. Não, só estava... E, gente, o mercado está fechado com o Tarcísio. Vamos lá, vamos falar exatamente. O mercado está fechado com o Tarcísio. E ali o pagamento final foi a privatização de Sabesp, que o Tarcísio teve 3 bilhões de reais para distribuir de cheque para quem ele quis no mercado. Então o mercado está fechado com o Tarcísio. Tudo que o mercado puder fazer para caminhar nessa direção, ele vai fazer. Ele vai fazer, entendeu? Então assim, não vamos esconder as coisas. Não vamos esconder as coisas. É assim. Então... O Tarcísio mostrou super útil, essas especulações vão acontecer. Não, aquelas marteladas... O Tarcísio começa o governo martelando, né? É o Tarcísio martelada. Ele começa martelando o metrô, passa para a Sabesp, entrou agora em estrada. Ele tem a caderneta dele é longa até 2026. Não, e aí é para se mostrar útil, né? Para dizer assim, joguem comigo, porque comigo tem negócio. Em São Paulo eu ofereço o que está aqui. Imagina o que eu posso oferecer quando chegar a um governo federal, né? O governo que ainda tem muito estatal, olha aí, o Tarcísio martelado. Nesse sentido, Edu, no dia de hoje, a gente está falando bastante de especulação, mercado e tal, apostas contra o governo. Te surpreendeu o resultado da pesquisa? A gente falou bastante aqui no comecinho do programa, talvez pudéssemos até voltar com os gráficos aqui, né? Te surpreendeu o resultado da pesquisa? Não só o Lula ganhando dos candidatos da direita, mas até o Haddad, né? Levando vantagem em eventual segundo turno contra os candidatos também da extrema-direita. A gente pode até colocar na tela, Gabi, talvez, e aí o Edu também comenta aqui com a gente. Olha aí, Edu, o Lula ganha do Bolsonaro, 51-35, ganha do Tarcísio, 52-26, ganha do Marçal, 52-27, e do Caiado, 54-20. Lembrando que é uma pesquisa feita pela Quest, por encomenda da Genial, que é ligada ao mercado também, ouvindo 8.500 pessoas entre 4 e 9 de dezembro, cenários de segundo turno. Então a pesquisa é, se o segundo turno fosse entre esses dois, o senhor votaria em quem? Lula em ampla vantagem contra os 4 candidatos. Chama a atenção que o Marçal, né, tenha virado um nome nacional, assim, já a essa altura. E virando a página, tem os números do Haddad. Você quer trazer, Gabi, os números do Haddad enfrentando os candidatos da direita? Vamos trazer também. A gente tem, vamos colocar aqui na tela, já colocamos? Aí. Agora sim. Mas eu vou constar aqui o quê, né? Vou constar no meu documento, gente, pois miopia. Então, vamos lá. A gente tem o Haddad à frente em todos os cenários, né? Haddad, 42, Bolsonaro, 35. O primeiro da esquerda aí que você está acompanhando na tela. Haddad contra Tarcísio, é impressionante também, né? 44-25. Haddad e Marçal, aí a gente tem 42 Haddad, 28 Marçal. No caso de Haddad e Caiado, a diferença é maior ainda. A gente tem 45% para Haddad e Caiado, 19%, né? Interessante aqui que o Haddad também está à frente em todos os cenários. A diferença menor é com o Bolsonaro, que está inelegível. Está inelegível. Edu, te surpreendeu de alguma maneira essa pesquisa? Surpreendeu. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante, Rodrigo. Você sabe que eu sempre tenho um tom mais crítico aqui para tentar apontar erros, né, que eu acho que a gente comete no campo progressista. E ainda ali naquele ponto da Faria Lima que eu falei, eu acho que o campo progressista, a esquerda, comete 2 erros enormes nisso. Primeiro é que um bom pedaço do campo progressista
acredita nessa história da Faria Lima. Faz auê, faz post, e não sei o que, absurdo, juro, mas no final acredita no discurso da Faria Lima. Eu estou falando de economistas de esquerda, economistas renomados de esquerda, no final eles acreditam nessa história. Tá? E isso nos atrapalha muito. Tanto é que toda vez que na esquerda a gente vê a economia, o mercado ficando nervoso, a gente já começa a pensar num nome de mercado para colocar, ou no Banco Central, ou no Ministério da Fazenda, para acalmar. Significa que a gente acredita. E ou a gente combate, não acredita, eles são nossos adversários, a gente quer um outro modelo para isso funcionar, ou, entendeu? A gente está brincando de se enganar também. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: do mesmo jeito que o Centrão chantageia o governo, a Faria Lima também chantageia. Porque ela sabe que o governo sabe que ela está com o Tarcísio, mas ela não deixa a sensação de que ela está fechada com o Tarcísio. E ela fala assim, cara, a gente está ali com o Tarcísio, mas, pô, obviamente, né, a gente está aqui querendo contribuir, o que a gente se importa mais é o nosso país. Então, não sei por quê? Para deixar um espaço para a esquerda querer agradar. E a esquerda acha que um dia vai conseguir agradar. As pessoas acham que um dia vão conseguir convencer esses caras do mercado que o que eles querem fazer é legal. Que a gente tem que aumentar o salário mínimo, que a gente tem que diminuir a carga de trabalho, que a gente tem que ter uma distribuição dos resultados muito maior. A gente acredita, a gente tem que parar nisso. A gente não vai convencer esses caras. É mentira deles que a gente um dia vai conseguir ter eles como nossos aliados. É mentira. A gente não vai ter. Ponto final. E, o Nietzsche fala, eu repito isso várias vezes, o Nietzsche falava, a esperança pode ser o maior dos males, porque prolonga o sofrimento. A Faria Lima nunca vai ser nossa amiga. A Faria Lima nunca vai aceitar o Lula. Nunca. A Faria Lima nunca vai aceitar o partido de esquerda. Por quê? Porque isso significa pôr menos pedaço do bolo para eles. E eles vivem pelo pedaço do bolo. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, é o seguinte, eu sou um super admirador do trabalho que a Quest faz, que o Felipe Nunes faz. Eles têm, obviamente, metodologias que estão super consolidadas e estudadas, mas eu fiquei com a impressão que essa pesquisa ela pode nos enganar um pouco, sabe? Eu acho que a situação é muito mais apertada do que essa. Muito mais. Se a gente tivesse eleição hoje, não seria hipótese nenhuma 52 a 30. Entendeu? Não sei se é a maneira como pergunta e não sei o quê. A gente vive um país que é meio-meio, cara. É polarizado. Entendeu? E a gente viu isso nos Estados Unidos, viu isso no Brasil, e cada vez mais vai ser assim. Né? Então, eu acho que essas simulações de segundo turno podem nos dar uma falsa sensação de que as coisas deram uma acalmada, quando eu acho que não deram. Quando você vê, e aí eu chamo a atenção, vamos lá, quem viu a pesquisa inteira, quais os estados onde os governadores têm os maiores índices de aprovação, que são explosivos, assim. Sim. São os estados governados pela extrema-direita. A gente trouxe esse quadro. Acho que até pode colocar na tela aí. São os estados mais influentes na eleição. São os estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, são os estados que têm o maior colégio eleitoral. Você acha que se a eleição fosse hoje, o peso desses governadores, com 90% de aprovação, 88% de aprovação, você acha que a gente ia todo mundo ficar ali neutro na história? É óbvio que não ia, né? Então, apesar... obviamente, a gente preferir ver, e eu prefiro também, tá? Não me leve a mal, eu prefiro ver um resultado de pesquisa como esse, até porque isso dá força para o presidente Lula nas negociações com o Congresso, mostra a força do governo. Eu acho que realidade da vida, realidade dos fatos, se a eleição fosse hoje, a gente teria ali um sufoco enorme de novo e ia ficar no vento empurrou para cá, o vento empurrou para lá. Muito bem. Eu queria aproveitar, desculpa, Chico, só para complementar, porque ele falou essa história da pesquisa Quest, eu achei interessante, né? Porque tem um dado curioso que vai ao encontro disso que o Edu observou aí. Porque 52% acham que o Lula não deveria se candidatar novamente, apesar da gente ver esse cenário onde ele está à frente nas pesquisas, né? Contra os adversários. E aí, contra 45% que acham que sim. Então, ele aparece como franco favorito contra os adversários, só que tem esse dado aí em que ele aparece, né, como mais da metade dizendo que ele não deveria se candidatar novamente.
na mesma pesquisa isso, né? Isso foi feito antes, só lembrando, né? Essa observação é importante, essa pesquisa saiu antes da internação Foi do feita sírio-libanês, antes, né? né? Ela saiu hoje, mas ela foi feita antes. Isso. Não, bem interessante e relevante esse dado. Não, Edu, você falou uma coisa muito interessante na crença, a crença de setores da esquerda de que pode agradar ou tem que agradar um pouco a Faria Lima. Tem outra premissa assim, que é muito reinante na esquerda, que é a de que se não agradar um pouco, o governo cai. Que o poder, o poder financeiro derruba o governo. Eu queria a tua avaliação para completar o teu raciocínio anterior, que foi muito interessante. Eu acho que, assim, derrubar o governo com um golpe não derruba, mas corroer o governo, assim, fazer o governo sangrar, consegue sim. Sim, isso é Esses caras têm muito poder, eles têm uma influência enorme na Câmara, eles conseguem travar tudo na Câmara com as influências que eles têm, eles conseguem fazer o mercado piorar muito, eles são donos dos jornais e dos sites de notícia, eles conseguem fazer só notícia ruim. Então, isso assim, não é que você derruba o governo de hoje para amanhã, como as pessoas têm na cabeça. Mas você, cara, vai corroendo, carcomendo o governo para que ele vá agonizando. Né? Isso eles têm poder, sim. Muito bom. Vamos trazer também a fala do Haddad, Rodrigo? Vamos lá. Sobre na verdade, a gente falou aqui agora há pouco, né, do BC, do resultado da taxa básica de juros, né, da alta de 1 ponto percentual, que foi anunciada ontem pelo Copom. E aí o Haddad, ele se pronunciou a respeito disso, né? Logo depois da divulgação, então foi ontem que isso aconteceu, no comunicado do Copom. Ele disse que era uma surpresa essa alta. Vamos ver o que ele falou? Vamos colocar a fala do ministro da Fazenda na tela. Foi uma surpresa, por um lado, mas por outro, tinha uma precificação, olha aí o termo, dos agentes de mercado nesse sentido. Vou ler com calma, analisar o comunicado, falar com algumas pessoas depois do período de silêncio. Então, o Fernando Haddad dizendo que teve até uma surpresa por um lado, mas por outro ele já esperava uma precificação do mercado, Edu. O que ele diz é o seguinte, que o mercado, que é aquilo que eu falei, né? O mercado estava precificando um pouco mais de 75 bases. O que é 75 pontos base? É 0,75, né? Cada 0,01% é 1 ponto base. Então, às vezes vai cair, subiu 100 pontos base, é porque subiu 1%, né? Então, o que o Haddad falou foi aquilo que eu comentei no comecinho. Eu falei, os mercados já precificam um pedaço disso que a gente está vendo. Ontem veio um pouquinho acima do que estava sendo precificado pelo mercado. E, normalmente, o mercado gosta, o mercado adora quando sobe juros, né? Ele dá 1 milhão de motivos, mas repito pela 4ª vez aqui, o que ele gosta mesmo é que o dinheiro dele vai estar rendendo mais sem ele fazer nada. É isso. É isso aí. Bom, a gente teve, com a coletiva de hoje, uma sensação de que o quadro clínico do Lula se estabiliza e a semana que vem ele sai do hospital aqui de São Paulo. Começo da semana, né? Segundo a previsão do No começo da semana que vem. Aí o debate aqui, a gente estava fazendo no começo do programa, né? Muita gente até brincando, Lula, vai para a Bahia descansar um pouco, né? E o Chico trouxe, e a Gabi também trouxe a informação de que não, que o Lula está até assinando alguns papéis, né? O Alexandre Padilha disse que estão sendo levados para ele algumas coisas que ele precisa assinar, ele pessoalmente, né? Então, fica esse debate. Você tem gente, inclusive do setor progressista, achando que o Lula devia antecipar as férias e tirar aí 3 semanas, né? Porque é um quadro de pressão tremendo. É roubada, Dino. É roubada. Então, eu acho que... Você sabe que eu fico pensando... Desculpe, Chico. Não, eu só queria complementar, Edu. Eu acho que isso pode gerar... A gente estava falando de especulação. Se fica mais uma semana de molho, depois vira férias, Alckmin assume. Acho que aí você vira uma... para mercado, vira uma confusão desgraçada também, né, Edu? Para a política também, aquela história de que política não aceita espaço vazio, alguém ocupa o espaço, né? Então o Lula, por enquanto, mesmo de dentro do hospital, está tentando ocupar o espaço, né? É isso. Mas olha que loucura, quando os caras escolheram o Zé Múcio, né, cara, e a gente escolheu ali o primeiro comandante do Exército, que depois trocou, que era um cara que não tinha a menor cara desse novo governo, etc. E a gente falava assim, caraca, para estar escolhendo isso, é porque o negócio deve estar muito mais, assim, complicado do que a gente imagina do lado de cá. A gente não sabe o que acontece ali dentro das salas fechadas, o que está sendo ameaçado, o que está sendo colocado na mesa.
quando a gente chega e fala, pô, em tese, né, numa democracia consolidada, com o presidente recém-eleito, os números da economia bons, etc., quando a gente fala assim, não, o Lula não pode ficar porque política não aceita espaço vazio, se ele vier confusão no Congresso. A verdade é que assim, a situação do Brasil ela é extremamente delicada e frágil. Extremamente delicada e frágil. Senão a gente não estaria debatendo assim. Senão o Lula, essa é a verdade, essa para mim é a maior mensagem. Senão o Lula não estaria fazendo isso. Você acha que o Lula não sabe da gravidade do que ele passou? Qualquer pessoa que pô, você faz um furo na cabeça por causa de um hematoma, é sério que você mexe na cabeça. Mas se o Lula está a ponto de, cara, assim, se esforçar tanto para não passou para o Alckmin, quis mostrar que ele estava ali com o negócio, quer mostrar que está bem, não sei o quê, e acha que está bem, o Lula é um cara extremamente forte. Todo mundo que apostou contra a saúde do Lula até hoje se deu mal. O Lula é um cara muito forte, muito. Mas se ele está com todo esse esforço, é obviamente que a mensagem que eu, Eduardo, recebo é o seguinte: cara, a situação é extremamente delicada, em todos os sentidos, político, econômico, de pressão, entendeu? Que está tendo, já de sucessão, de tudo. É uma situação que não é uma situação simples. Exato, não, a mensagem que passa é essa. Não, e passa a mensagem também que não tem uma equipe autorizada com crédito para negociar em seu nome. É isso aí. Não é? Para negociar em seu nome, para tocar. Muito bem. Então, eu acho que vale a pena, né? A gente falou aqui da Selic, só para deixar claro aqui, a gente colocou na tarja, mas a Selic subiu 2,25% ao ano. Com isso, eu sublinhei isso ontem também, gente, porque me chamou muita atenção. E eu acho que vale a pena sublinhar mais uma vez, né, que o Brasil está voltando a ter o segundo maior juro real do mundo. Exato. É nesse patamar que a gente está chegando agora. E, pelo visto, não foi muito suficiente, né? Assim, querem mais. Isso para uma parte do mundo mercado. O que é juro real, né? Juro real, tá, gente? Vocês estão assistindo. É quanto que é a taxa de juro do país menos quanto que é a inflação do país. Aí você tem projeção para um ano, dito que vai ser os juros para o próximo ano, quanto que é a inflação projetada. Você tem o corrente, que é o quanto você está nesse mês, e você tem o olhando para trás, como é que foi ao longo dos últimos 12 meses, tá? Mas juro real é a diferença entre a taxa de juros e a inflação. Perfeito, Edu. Obrigada por hoje. Bom Rio de Janeiro para você, Edu. Isso aí. Então, 5 mil, amanhã é competição de natação. Vou participar do Campeonato Brasileiro, Master aqui. Me preparei o ano inteiro, hein? Peraí, em águas abertas ou é em piscina mesmo, Edu? Não, 50 metros livre, categoria 45 mais. Boa, capricha. Boa sorte, Edu. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Desde que é o solzinho do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, né? Pois é, já deu vontade, né? Deu vontade. Sempre dá, né, gente? Bom, a gente tem novidades aqui, a gente estava falando sobre Congresso, né, sobre o ministro Flávio Dino e tal. A gente está acompanhando aqui as informações que estão chegando. Estou até abrindo agora essa informação, acabou, né, de sair nessa tarde. Olha só essa história, gente. Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira, Chico Sá, uma proposta que determina a castração química de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. Meu Deus. O texto foi aprovado depois de uma mobilização da oposição, incluindo a punição num projeto que tratava somente da criação de um cadastro nacional de pedófilos. Proposta que foi incluída na pauta da Câmara numa semana que foi muito dedicada a pautas relacionadas à segurança pública e vai seguir para votação no Senado. Eu acho impressionante isso, né? Porque ao mesmo tempo que avança a PEC do estuprador, quer dizer, a extrema-direita não consegue discutir pautas ligadas, a gente está falando aqui, claro, uma pauta ligada à segurança pública, mas muito ligada às questões de gênero, né? Não consegue discutir educação sexual nas escolas, mas quer aprovar a castração química. Não, assim, independentemente, assim, eu não conheço os detalhes, isso acabou de ser aprovado, mas está claro que existe a pauta da extrema-direita, que é o pessoal bolsonarista, e eles estão avançando com esse, né, proibir o aborto, inclusive nos casos em que ele é permitido há mais de 50 anos no Brasil. Então vem aborto, vem castração química, vem outros projetos de lei da extrema-direita. E o que está acontecendo? Arthur Lira está aproveitando para deixar a boiada andar.
Não é que ele tem interesse especial nesse tipo de pauta, que não é bem o estilo dele. O Arthur Lira gosta de fazer negócio e de ocupar espaços no governo. Mas ele usa a pressão da extrema-direita para mostrar assim para o governo, ainda mais no momento em que o presidente está internado. Ah, vocês querem colocar limite nas emendas? Ah, vocês querem tirar poder do Centrão? Eu vou deixar aqui correr solto, meu querido. Vou deixar correr solto para vocês verem o que acontece na Câmara, para mostrar que ele é útil, apesar de ser de um outro campo político. Então, é o momento com o Lula internado. Por isso que o Edu disse aí, o que é mais frágil? A situação de saúde do Lula, que apesar de estar correndo tudo bem, fez uma intervenção cirúrgica, 2, na verdade, na cabeça, ou a situação política do Brasil? Eu acho que é mais frágil a situação política. É o que o Eduardo acabou de falar. Nós temos um presidente eleito em minoria no Congresso, com uma sociedade voltada mais para a direita, com pautas de extrema-direita avançando. Então, é uma situação extremamente delicada e o Lula sabe disso, por isso que ele não quer tirar, não quer soltar a rédea num momento tão importante. E enquanto o Lula está internado, os ministros tentam negociar com o Arthur Lira, a extrema-direita faz a festa com essas pautas lá no Congresso. Gabi. Faz a festa é o termo Totalmente. mesmo, viu, Rodrigo? Porque também tem um projeto liberando compra de armas para quem está sob investigação, inquérito policial ou inquérito criminal, também foi aprovado no plenário da Câmara. Tem uma série de pautas que são dá importantes para a acesso ao extrema-direita. condenado, ou possível condenado, a mais armas. Isso. É todo esse pacote aí, né, que o Arthur Lira usa como chantagem. Tem uma anistia também, viu, Chico, nesse balaio para quem mantém armas ilegais hoje. É um projeto que pode dar anistia para essas pessoas E também. um outro fato, ontem o Senado derrubou a cobrança de imposto sobre armas. Há um projeto para você cobrar imposto sobre uma série de itens e a bancada da extrema-direita, comandada pelo Flávio Bolsonaro, conseguiu tirar do projeto a arma. Então você pode taxar, porque a ideia era taxar a arma também para não incentivar a compra de arma. Sim. E aí a bancada da bala bolsonarista conseguiu formar a maioria na CCJ do Senado e tirar as armas desse projeto. Inclusive, é um projeto que quem relata é o Eduardo Braga, do MDB, um homem de centro-direita, moderado. Sim. Mas ele perdeu no debate para o Flávio Bolsonaro. Então, eles estão na ofensiva com essas pautas no Congresso Nacional. Tiveram várias, né? A gente trouxe aqui agora essa também, a respeito da castração química. Comissão de Constituição e Justiça vai ter também. Se isso aprovado, a extrema-direita tem muito problema com isso aí, hein? Sim. Com pedofilia. Tem mesmo agora um deputado federal de Goiás, não é? O Alcides Ribeiro, acusado, já um processo em andamento. Ele tenta interferir nas provas, mas acusado de pedofilia, o deputado federal do PL. Então, isso não sei se é bom negócio para a extrema-direita no Brasil, não. Castração química para pedófilo vai pegar muita gente da turma dele. E tem aquele também da recontagem de votos nas eleições, né? Um sistema de voto impresso, tudo isso está sendo discutido. Tudo isso está em voltou o pacote dos infernos todo, né? Essas Abrir últimas a porta semanas do aí, inferno. antes do recesso parlamentar, realmente está sendo assim, um sucesso para os deputados bolsonaristas em semana de votação. Principalmente voltados para a segurança pública. Mas eu repito, Gabi, eu sei que a gente tem um vídeo para mostrar aqui, tem uma notícia boa aqui no final, né, para a gente trazer, mas eu repito, é o Arthur Lira e a turma da direita tradicional querendo mostrar para o governo, vocês acham que está ruim com a gente? Olha o que está aí, a gente ainda segura eles aí. Se vocês não fizerem o acordo com a gente, deixamos passar, olha, eles têm essa turma de extrema-direita, um peso grande hoje no Congresso, é complicado mesmo. É isso. Vamos, então, encerrar com um depoimento aqui que a nossa Vivian Mesquita conversou hoje com uma refugiada libanesa que chegou com a família aqui no Brasil, fugindo dos ataques de Israel, a Ribassat. Ela fez um agradecimento ao presidente Lula. Foi a nossa Vivi que gravou esse depoimento e a gente vai transmitir aqui esse vídeo. Vamos assistir? Vamos lá. Quero agradecer ao presidente Lula de deu essa oportunidade de trazer a gente aqui, porque a gente ficou com muito medo lá. Eu moro em Beirute com a minha família, tem 2 meninos, 17 anos, 15 e uma menina de 4 anos e meu marido. E minha filha chorou de barulho alto, a gente escutava até nossa casa, às vezes os vidros
tremiam. E à noite, muitas noites, a gente nem dormia por causa do barulho muito alto e o drone que não para 24 horas. E a gente agradece que a gente voltou com certeza, nosso país, que a gente adora, a gente ama o Brasil. Tá aí o depoimento, né? A gente teve, bom, não é o primeiro caso que a gente ouve de gente que vem para cá, né, que chega para o Brasil. A gente teve até uma repatriação de brasileiros, né, chegando do Líbano. Recentemente, foi em outubro agora, né, desse ano, por conta de tudo que estava acontecendo, os voos que vieram para o Brasil, mas nesse caso o depoimento de uma libanesa, né? A nossa Vivian Mesquita, que veio aqui para o Brasil. E vamos aqui aos nossos finalmente também, gente. A gente estava ontem falando sobre aquela dificuldade que a gente tem de escolher filme, escolher série em plataformas. Todo mundo se identificou, né? Em plataformas de streaming, inclusive eu também. A gente é do tempo. TV Tupi, TV Globo, Tupi, Cultura, Gazeta, quatro canais de TV. O Chico foi longe, mas eu cheguei a assistir aquele índiozinho da TV Tupi assim, né? Canal então 4 era fácil escolher, né? Mas agora a gente tem muita opção. E tem CL Notícias agora, né? Por favor, né, Chico? No YouTube, outra coisa. E a nossa plataforma do ICL, que tem também séries para as pessoas ficarem em dúvida, né? Nossos exclusivos, também produzidos pelo ICL. E as pessoas também podem ficar em dúvida lá na nossa plataforma. Vou assistir a série da Heloísa Vilela, vou assistir sobre as Beths, enfim, tem uma infinidade lá para deixar todo mundo em dúvida também. Mas essa história a gente traz aqui porque é um conceito criado por um psicólogo, o professor Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha. Então, a gente vai ter uma aula aqui no ICL com o professor Barry Schwartz, que vai te explicar por que essas situações, né, de dificuldade para escolher e tudo mais são tão comuns no nosso dia a dia. Então é interessante, né? A gente entender o que está por trás disso e o que a gente pode fazer também, né? Você já reparou também que se você vai no estacionamento, quem dirige e tal, tem muita vaga no estacionamento, você fica na dúvida, você não sabe qual vaga escolher, mas quando tem só 2 é mais fácil. Se tem assim 20 vagas, você não sabe onde parar. Essa é a única dúvida que eu não tenho, porque eu não dirijo. O resto... Ou então no metrô, tem muito o que nunca acontece. Qual vagão, né? Em qual vagão entrar. É isso aí. Essa daí eu achei que foi específico. Foi um desabafo particular aqui do Rodrigo, né? Eu fico mais com os filmes mesmo, assim. São os que mais me deixam em dúvida. Achei bom esse exemplo aqui que a nossa equipe trouxe. Bom, o professor Barry Schwartz, que vai trazer essa palestra aqui para a gente, já palestrou, né, para mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo e agora está chegando aqui no ICL com exclusividade. A gente tem um recado do Edu Moreira explicando melhor essa história. Vamos assistir? Vamos supor que você entre numa loja para comprar uma camiseta e o vendedor te dê 2 opções. Na primeira opção, ele vai te mostrar 3 cores de camisa, para você poder escolher uma. Na segunda opção, ele vai te mostrar 10 cores de camisa, para você escolher uma. Inclusive, entre essas 10, as 3 primeiras da primeira opção. Obviamente, você vai escolher ficar com a segunda opção, para ter mais camisetas de onde você vai poder escolher a sua, não é? E isso vai te deixar mais feliz, certo? Talvez não. Um dos maiores psicólogos sociais do mundo mostrou, através de seus experimentos e livros, que o excesso de opções tem nos deixado mais frustrados, mais tristes, mais angustiados. Esse é o paradoxo da escolha. Mais escolhas têm nos dado menos satisfação. Barry Schwartz vai nos dar uma aula gratuita no dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite. O presente de fim de ano do ICL. A chance de aprender com um dos maiores professores do planeta sobre um tema que impacta todas as nossas vidas. Se inscrevam agora e no dia 15 a gente se vê. Tá aí então, gente. Não deixa de participar se inscrevendo em icln2.com.br para participar dessa mega aula com a gente, que vai ser agora, domingão, então dia 15 de dezembro, a partir das 8 horas da noite. Já reserva sua vaga nessa aula gratuita, junto com o Eduardo Moreira e o professor Barry Schwartz, o paradoxo da escolha. Vamos nessa, meus queridos? Opa! Que amanhã estaremos aqui
Firmes e fortes também a partir das 7 horas da manhã com Desperta, ICL Notícias segunda edição, com a sua equipe, seu time completo também. Isso aí, Gabi. Isso aí, valeu, Gabi, Rodrigo, comunidade ICL. Boa noite a todos e até amanhã, gente. Valeu. Na hora de fazer escolhas, por exemplo, o fundo onde você vai investir seu dinheiro, ou a calça jeans que você vai comprar, a camiseta que você vai vestir, você se sente inseguro? Você fica pensando em como seria a sua vida se você fizesse outra opção ao invés da que você fez? Pois é, se você sente isso, você não está sozinho. Isso é o que Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, chamou de paradoxo da escolha. No mundo onde as opções se tornaram muito maiores, as pessoas se sentem cada vez mais infelizes com aquilo que escolhem. No dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite, Barry Schwartz, um dos palestrantes mais assistidos do planeta, vai dar uma aula inédita e exclusiva para a comunidade do ICL. O paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções arruinou nossas vidas? Uma aula imperdível, um presente de fim de ano do ICL para vocês. Clique agora e se inscrevam. A gente se vê dia 15.